O que a Subway, uma das maiores empresas de fast food do mundo, tem a nos ensinar sobre padronização de processos? Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Subway. Ela foi fundada em 1985 nos Estados Unidos. Não, peraí que eu falei errado. 1965. Para começar, a Subway foi fundada em 1965 nos Estados Unidos, com o objetivo de oferecer sanduíches personalizáveis para seus clientes. Com mais de 40 mil lojas espalhadas por todo o mundo, qual será o segredo dessa grande empresa? E a resposta é padronização de processos. Se você já consumiu um sanduíche na Subway, com certeza você já deve ter percebido. A padronização é tão grande que, se você ainda não percebeu, você mesmo passou por uma padronização de processos lá dentro. Ou seja, você segue um caminho muito claro. Você vai falar qual sanduíche você deseja, depois você vai selecionar a carne, depois você vai selecionar as saladas. Então, todo esse passo a passo ele é fundamental para com que a loja ofereça eficiência. E claro que também consiga ser mais competitiva. O que ela mostra para a gente? Ela mostra que quando você tem um processo padrão, você consegue dar agilidade a essa produção. Até mesmo você consegue se organizar. Você que é cliente, que talvez nunca pensou sobre o que é um processo ou nunca trabalhou com um processo, você mesmo se adapta a ele. E o que acontece? Ela também precisa treinar muitos colaboradores para com que eles mantenham os mesmos padrões. Uma outra coisa que a gente consegue perceber é até mesmo na montagem desse produto. A gente tem até a padronização dos cortes, a gente consegue perceber a padronização de cortes, seja da azeitona, do tomate. Em algumas empresas, como as lojas são muito separadas, a gente pode até perceber o quê? Um desalinhamento. Você já deve ter percebido que em alguns dos insumos ali, por exemplo, como a carne com certeza ela já vem com um peso ali médio, porque eles são insumos já padronizados também. Tá? Eles oferecem esses insumos praticamente padronizados para todas as lojas. Então, os insumos você consegue ter mais padrão. O que a gente às vezes percebe é um desalinhamento, às vezes, nos vegetais, né? Que às vezes o colaborador, talvez se ele ainda não estiver em processo de treinamento, ou então se a empresa, né, aquela franquia em si, não tiver uma cultura bem forte daquela padronização, pode ser que cada colaborador, um coloque tomate demais, outro coloque alface demais, e isso pode acontecer realmente, e às vezes, o que a gente percebe, às vezes aquela franquia ainda precisa estar passando por um processo de adaptação ainda da padronização. Mas o que a gente percebe é que todos os colaboradores eles devem ser treinados da forma como a empresa definiu, né? As quantidades devem ser definidas daquela forma. E principalmente no modelo franquia, que é o modelo, né, da Subway, que está espalhada por todo mundo, a gente percebe muitas necessidades, não só dela, mas de outras franquias de fast food, que elas mantêm o mesmo padrão. Outras franquias também buscam pela padronização para que a experiência desse cliente seja a mesma em qualquer lugar. E quando você tem um desalinhamento, que é exatamente isso, o meu colocou um pouquinho a mais, o outro era melhor, você começa a escolher lojas. Então, elas ao invés de serem ambientes Subway, elas viram às vezes concorrentes, porque eu prefiro esse daqui, eu prefiro o outro. Então, assim, o importante é a gente conseguir manter esse padrão. Então, por isso que a empresa tem que prezar ao máximo para com que as franquias sejam treinadas. Então, a franqueadora, né, aquela que desenvolveu todas as franquias, ela precisa se preocupar e fazer a avaliação, né, a verificação desses processos de qualidade para com que o nome da empresa seja mantido, a qualidade também da empresa seja mantida. Então, bem como os processos, como a gente falou, as ações ali que as pessoas executam no passo a passo, que você mesmo executa, de fazer um pedido aqui, depois você faz isso, depois você faz aquilo, tudo isso é fundamental. Além disso, a gente tem, como eu falei, a padronização desses insumos. Então, a maioria, por exemplo, a carne, ela é específica, não é uma carne que você acha em qualquer lugar. Né? O molho X, ele é bem igual. Então, até os molhos ali, aí sim você tem uma igualdade de sabor muito grande. Né? Então, todos os molhos realmente eles seguem um determinado padrão. Além de tudo, controle de qualidade. Se a gente, às vezes, tem uma franquia que perdeu o controle de qualidade de um determinado molho, de um determinado insumo, com certeza a gente vai ter o quê? A mancha da marca, né? A gente não pensa só naquela lojinha, a gente pensa em Subway. Então, esse também é um grande desafio das grandes franquias. Você precisa prezar por essa qualidade, porque se em um lugar, né, acontece um defeito, um errinho, toda a marca ela é prejudicada por isso. Então, né, às vezes um post no Instagram ela vai colocar Subway, ela não vai colocar o Subway da fulana de tal. Né? Já vai conectar a marca à empresa como um todo. Então, a padronização
realmente ela é um foco fundamental, principalmente das franquias. Então, se você pensa em franquear o seu produto, franquear a loja que você tem, você já precisa pensar em como fazer com que esses processos também aconteçam em qualquer lugar, sem que eles dependam de você, né? Então, é uma reflexão grande que a gente precisa ter quando a gente pensar em aumento aí de escala, a alavancagem desse negócio para se tornar uma franquia de sucesso no mercado. Bem, dentro da alavanca aqui também a gente auxilia algumas franquias, né, na alavancagem dessas franquias, na definição desses padrões. Então, se você precisa de ajuda, se você quer começar a padronizar desde o início, para que aquele molinho que você criou, sabe? Ou aquele molinho da sua avó, aquela receita especial, ou um outro produto que você tenha, se você quer realmente que ele vire uma franquia, que ele alcance várias mil lojas também em todo o mundo, você precisa ter em mente que o que mais você vai necessitar vai ser essa padronização. Então, se você precisar de algum auxílio com a padronização desses processos, tiver alguma dúvida, pode escrever aqui e a gente vai auxiliar você.